seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos analisar o que é uma solução para uma equação diferencial. Suponha que tenhamos esta equação diferencial. Uma solução para essa equação diferencial é uma função que a satisfaça. Então, a solução de uma equação diferencial não é exatamente como você imagine. Se temos uma equação de segundo grau, a solução delas são as raízes, dois valores, por exemplo, x igual a 1, x' igual a menos 1. Essa seria uma solução de uma equação de segundo grau, por exemplo. Mas, para uma equação diferencial, a solução é uma função que satisfaz. Então, para que consigamos encontrar a solução que satisfaça, devemos integrar ambos os lados, ou seja, devemos isolar dy de um lado e dx de outro lado. Ao fazermos isso, integramos de ambos os lados e encontramos y igual a c ao quadrado menos x mais c. Essa é uma solução. Porque essa é uma função que satisfaz a minha equação diferencial. Para que consigamos encontrar uma solução para uma equação diferencial, as integrais serão necessárias e utilizadas. Perceba que nós temos uma solução em que há uma constante c. Como nós temos uma constante c, essa é chamada solução geral. Porque nesta solução geral nós temos todas as soluções da equação. E, na medida em que determinarmos um valor para c, aí sim nós teremos uma solução particular. E como podemos determinar um valor para c de formas a obtermos uma solução particular? Nesse caso, devemos utilizar de uma condição de contorno, em que y é igual a y0 quando x é igual a x0. Para a nossa solução para a equação diferencial, y igual a x ao quadrado menos x mais c, podemos utilizar de uma condição de contorno. Por exemplo, y é igual a 3 quando x é igual a 1. Assim, devemos substituir nessa solução os respectivos valores. Y é 3, x é 1, menos 1, mais c. Resolvendo e isolando c, encontramos que c é igual a 3. Então, assim teremos uma solução particular. Y igual a x ao quadrado menos x mais 3. Só foi possível determinar por meio dessa condição de contorno, ou também chamada de condição inicial. Nesse sentido, considerando que uma solução para uma equação diferencial, essa equação diferencial, é uma função que a satisfaça, podemos substituir essa função na equação diferencial. Algo similar ao que pode ser feito com a solução de uma equação de segundo grau, por exemplo, em que você substitui as raízes naquela equação de segundo grau, ou você substitui os valores que você deseja testar. Se aquele valor soluciona a equação, então aquele valor x é a solução da equação. Assim, perceba que nós temos y igual a x ao quadrado nessa expressão. Então, nós vamos substituir y aqui. E temos y'. Assim, precisamos antes calcular y', que y' é apenas uma notação para dy dx. Então, y' será igual a 2x. Traduzindo isso, podemos substituir na equação diferencial x vezes a derivada de y, que é 2x, mais y. Y é igual a x ao quadrado. Resolvendo, temos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado.
Perceba então que ao substituirmos y igual a x ao quadrado e a sua respectiva derivada 2x, na equação diferencial encontramos 3x ao quadrado, que é exatamente o termo que está do lado direito dessa expressão. Assim, podemos dizer que y igual a x ao quadrado é uma solução para essa equação diferencial. Vamos ver um outro exemplo em que nesse a função y é igual a 2x ao quadrado, tomando a mesma diferencial anterior. Nesse caso, já adianto que não será uma solução. Vamos ver como resolver para essa situação. Da mesma forma que fizemos antes, vamos substituir y por 2x e vamos substituir y' pela sua respectiva derivada. Assim, precisamos encontrar y'. Nesse caso, será igual a 4x. Substituindo, então, na expressão, agora substituímos 4x, que é a derivada. Ficamos com x vezes y', que é 4x, mais y, que é igual a 2x ao quadrado. Distribuindo, temos 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a 6x ao quadrado. Agora, será que então y igual a 2x ao quadrado soluciona essa equação diferencial? Não, por quê? Porque 6x ao quadrado é diferente de 3x ao quadrado, ou seja, o lado esquerdo não é igual ao lado direito. Temos que y igual a 2x ao quadrado não é uma solução. E assim vemos como podemos determinar se uma função é ou não uma solução para uma equação diferencial. Basta substituirmos os argumentos y e as derivadas de y que nós tenhamos. Nesse caso, nós tivemos apenas a derivada primeira de y'. Você pode ter nessa expressão y duas linhas e assim sucessivamente, como vimos na classificação das equações diferenciais. Assim deve ficar claro que a solução de uma equação diferencial é uma função e não apenas um número. A integração é uma ferramenta importante na solução de equações diferenciais. Se você está com alguma dúvida sobre procedimentos de integração, sugiro revisar um pouco antes de continuarmos nos próximos vídeos. Não podemos esperar uma solução única para uma equação diferencial, pois haverá aquela constante de integração C. Para que tenhamos uma solução única, uma solução particular, nós precisamos de uma condição inicial ou de contorno. E a solução para essa equação diferencial pode ser tanto uma função explícita quanto uma função implícita. Temos o teorema, que, considerando o problema do valor inicial, então que y, dado o valor x0, é igual a y0. Se f e a derivada de f em relação a x são funções contínuas em um retângulo, tal que x está no intervalo de AB e y no intervalo CD, que contém esse ponto da condição inicial, então o problema do valor inicial tem uma solução única em um intervalo determinado. E essa solução única foi o que encontramos anteriormente, com y igual a x ao quadrado mais 3. Essa é uma solução única ou particular, dada a condição. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. No próximo vídeo veremos o que são equações separáveis e como podemos resolvê-las. Até a próxima!